A questão é, a gente sempre jogou assim. A gente foi campeão da Libertadores jogando assim, de forma exposta, correndo o risco de contra-ataque o tempo todo. Só que ano passado nós tínhamos o Nino. Exatamente. Entendeu? E aí muita gente contestava o Nino na seleção, enquanto eu aqui na mesa dizia e os colegas concordavam. O Nino, talvez, ano passado, fosse o único zagueiro do mundo que jogasse sem sobra. O Nino era um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro naquele momento, muito por estar exposto, ser exigido e dar conta. A gente perde o Nino. Primeiro contra-ataque que o Alianza Lima acertou. Os caras foram dentro do gol. Vocês viram acontecer isso ano passado? Ah, mas o time estava melhor. Não, o time tinha Nino. Essa é a diferença. E aí, isso acende um alerta muito grande, porque vem janela do meio do ano, área sendo sondada. O André tá sempre em pauta. André, a gente vai perder o André. Vai perder... Apesar de ter feito um jogo horroroso ontem. Tudo bem, mas olha só, a gente vai perder o André. A gente perdendo o André é menos um zagueiro, entre aspas, que a gente perde do elenco do Fluminense. Ele ultimamente tem treinado muito, né? Botado muito em campo o Martinelli como zagueiro, até mesmo, eu acho que até mesmo para já ir acostumando o Martinelli a jogar, fazer essa função que o André faz bem. Né? Ontem de novo. Eu até... Eu vejo, às vezes, uma galera reclamando de recuar o André, porque você recuar o André, você tira o melhor marcador do meio de campo do Fluminense no meio de campo, né? Nem pra marcar ali. Mas, por outro lado, a gente ganha na saída de bola. Né? Uma coisa que faz muita falta também pro Fluminense hoje. Porque, como você bem lembrou, desde a saída do Nino, a gente não tem mais esse jogador que faça essa função. E era o cara, muitas das vezes, o Nino era o cara que ligava o contra-ataque, né? Muitas das vezes o Nino saía... Não, zagueiro construtor. Muitas das vezes o Nino saía lá do campo de defesa, você via o Nino arrastando a bola até o ataque. Quantas vezes a gente não viu isso? A gente às vezes entrava até em desespero, ele fazendo isso no jogo, né? A gente perdeu essa referência. Em muitas das vezes, você na saída de três ali com Martinelli, André e Nino, o Nino fazia o lado direito saindo. Mesmo ele sendo o único zagueiro de ofício do time, ele não era... o último homem. Ele saía para fazer o lado direito muitas das vezes. Exato. Então o Nino ele sempre foi um zagueiro construtor, veloz. O Nino por baixo, pelo alto, a gente sempre toma muito gol de cabeça, talvez seja um ponto até a melhorar do Nino. Não sei como é que ele tá lá na Rússia, eu não tô acompanhando. Mas por baixo, essa recomposição em velocidade, essa antecipação, o Nino tava voando. Como você mesmo bem lembrou aqui, né, ano passado, o Nino jogava muitas das vezes sem sobra. O jogo contra o Internacional é um exemplo disso. O próprio jogo contra o Internacional aqui no Maracanã é uma jogada que a gente perdeu muito de característica, a jogada aérea. A gente nunca teve uma jogada aérea muito boa. Mas hoje a gente tem uma jogada aérea pior ainda sem o Nino. Porque o Nino defendia e atacava. Era um cara que poderia trazer perigo. E trouxe perigo muitas das vezes jogando pro Fluminense. E defendeu muitas vezes o Fluminense na defesa. Vamos lembrar aqui o gol do Cano. O gol do Cano contra o Internacional aqui no Maracanã. Que a gente tava com menos um, aquele escanteio que o Aras bateu. Ele jogou a bola pra trás pro Cano fazer o gol. Sim. Entendeu? Ele salvou ali a gente. Igual ele deu assistência pra aquele gol. Igual o jogo contra o Internacional. Que ele conseguiu dar aquele carrinho perfeito em cima do Não, aquele carrinho foi um gol. Aquele carrinho foi um gol. Você vai esperar aquilo do Thiago Santos? Cara, olha só, mas não é o que o Thiago Santos... Tava até na pauta isso, a gente falar sobre zagueiro. Que a gente tem que conversar sobre isso, que pra mim hoje é um 1-2 nos problemas do Fluminense hoje. Mas não é botar a culpa no Thiago Santos, longe disso. O Thiago Santos tá jogando muito bem. Só que a característica do Thiago Santos é diferente do Nino. A característica hoje da zaga do Fluminense é uma zaga mais pesada. A gente tem o Felipe Melo... O Thiago Santos é o mais veloz da dupla de zaga. Então... O Thiago Santos não é um primor de velocidade, né? Mas é um zagueiro lento. Né? O Felipe Melo, de 40 anos, é um zagueiro lento. A gente precisa urgentemente contratar zagueiros ou então dar espaço o que estão na base. Porque o Felipe Andrade não é possível. O moleque é novo. É Libertadores, irmão. No Carioca, e ano passado, ele tava se destacando jogando fora da posição. Dá uma oportunidade pro cara jogar. Porque, cara, não dá. A gente precisa hoje de zagueiro que sabe sair jogando. Né?
O Felipe Andrade sabe sair jogando. Mas aí é que tá, cara, olha só. E aí, novamente, direcionando o canhão pro Diniz. Cara, ano passado nós tínhamos um Fábio possuído, porque muita gente destaca o Cano imerecidamente, tá? Um cara que faz 40 gols 2 temporadas seguidas, esse cara precisa, né? Tem que ser ovacionado. Mas, cara, pra mim o melhor jogador da temporada do Fluminense no ano passado foi o Fábio. Foi o Fábio. E você tinha o Nino, que, cara, sustentava todo o sistema defensivo. Um sistema defensivo vulnerável, exposto, desde o ano passado. Entendeu? E agora, meu amigo, achar outro Nino no mercado... A gente não vai achar. É uma missão quase que impossível. Então, Diniz, vamos pensar numa sobra para essa defesa? Porque, novamente, eu sempre digo isso e não vou cansar de repetir. Toda vez que o Diniz recua o André pra zaga, ele abre mão da sobra. Toda vez que ele faz isso. Ontem, contra a Alianza Lima, com os dois zagueiros, com o Felipe Melo e com o Thiago Santos, a exposição no meio do campo era tão grande que um deles tinham que sair pro combate, geralmente, e, meu amigo, a zaga ficava exposta do mesmo jeito, sem sobra. Então, assim, tem que fazer ajuste, Diniz. Tem que fazer ajuste. Só pegando um ganchinho aqui rapidinho, nosso amigo Gregiano, desculpa se eu estiver falando errado, tá, meu amigo? Gregiano tá falando aqui que eu tô analisando só o jogo, que enquanto o Renato Augusto esteve em campo, dominamos o jogo. Vou te fazer 3 perguntas, Gregiano. Dominamos o jogo, mas quantas vezes nós chutamos no gol enquanto o Renato Augusto estava em campo? Você sabe responder? Eu sei, nenhuma. Segundo, no Fla-Flu nós jogamos com os dois, Ganso e Renato Augusto. O que nós criamos? Nada. E observação que o time do Aliança Lima é muito mais fraco, né? Aí o pessoal, o time estava desfalcado. Gente, pelo amor de Deus, se você botar o Alianza Lima aqui no Campeonato Estadual, ele passa perto. Então, a gente tem que olhar a realidade. Tudo bem, Grejano, você pode discordar de mim, fica à vontade, seja bem-vindo ao canal. Mas assim, a realidade é que, independente de ter meio ou não em campo, a gente não cria. A gente não cria, a gente não joga. Então, eu começo a achar que... Começo não, eu tenho essa convicção. O sistema tá manjado.